Irmãos, boa noite mais uma vez. Vamos agora passar para a nossa mensagem. Nós estamos aqui no mês de janeiro, refletindo sobre o livro de Ruth. Nós iniciamos, há 2 domingos atrás, já passamos pelo capítulo 1, de maneira completa. Hoje nós vamos trazer uma mensagem em todo o capítulo 2. Se você puder, abra a sua Bíblia. Em Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Eu vou pedir para você acompanhar atentamente a leitura desse texto, que eu vou ler todo o capítulo. E os irmãos, por favor, acompanhem. Ruth, capítulo 2, e assim diz a palavra de Deus. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Eu lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os secadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém, disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhes eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim, ela veio desde pela manhã até agora. Está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que se cegarem e irás após elas. Não dê ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então, ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se sentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar Boaz, deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não as repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até à tarde. Debulhou o que apanharam, e foi quase uma efa de cevada. Tomou, veio à cidade, e viu sua sogra, que havia apanhado também o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse:
o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente, chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tem. Disse Noemi à sua nora, Ruth: bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida, tua palavra preciosa, tua palavra rica, tua palavra, Deus, que cheia de detalhes que encanta a nossa vida. Que as palavras que nós lemos hoje aqui, Deus, possa edificar o nosso coração, possa nos mostrar, Deus, que somos responsáveis pelas atitudes em nossa vida, por aquilo que nós fazemos. Porém, nós contamos com a tua bondade, a tua benevolência sobre nós. Assim como Ruth contou, Deus, com a bondade do Senhor por meio de outras pessoas. Que o Senhor nos edifique nessa noite por meio da tua palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu disse que nós estamos em Ruth capítulo 2. Já falamos de Ruth capítulo 1. E talvez essa semana a gente vai disponibilizar todas essas mensagens, né? Caso algum irmão que perdeu possa acompanhar. Que é muito importante a gente estar ali inteirado do contexto. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já esteve numa situação com tantos problemas, tantas dificuldades, ou numa situação tão difícil, que a reação que você teve foi não fazer nada? Você não fazer nada? Tamanho o problema que você já entrou, que a única coisa que você conseguiu fazer foi recuar e ficar esperando, assim, talvez o tempo resolver as questões? Eu não sei você, mas eu já estive em algumas situações assim. E que a minha atitude naquele momento foi não ter atitude nenhuma. Na verdade, existe algo em nós que chama ansiedade. Ansiedade é o grande mal dos nossos tempos. Ansiedade é um grande problema. Jesus, sabendo disso e nos conhecendo, disse para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é tão mal que, às vezes, a gente pensa assim que uma pessoa muito ansiosa é uma pessoa que vai fazer as coisas porque ela está ansiosa. Pode até ser esse um dos efeitos da ansiedade. Mas, geralmente, a ansiedade, ela nos coloca numa situação de comodismo. A ansiedade, ela nos encurrala, que a gente não sabe o que fazer. E a gente fica parado. Tamanho é o problema. De vez em quando eu chego para a Dani lá em casa, e às vezes ela é estranha quando eu trabalho até 18 horas. Às vezes eu desço 18h05. Aí a Dani estranha, porque geralmente sempre dá uma esticada, né, Dani? Aí a Dani fala assim, mas 18h05? O que aconteceu? Está tudo tranquilo? Aí eu falo com ela assim, não. Tem tanto problema, mas tem tanto problema, que eu parei de trabalhar para ver se os problemas param de chegar e amanhã eu consigo resolver uma parte dos problemas. Então, assim, eu parei. Tem tanto problema que eu vou parar. Não, vou cuidar da minha família, vou fazer qualquer outra coisa. O problema é tanto que a melhor coisa que eu encontrei foi parar. E às vezes nós fazemos isso mesmo, nós paramos. A gente viu no capítulo 1 que uma família entrou numa grande enrascada. Família de Elimeleque. Esse homem, por uma decisão imprudente, sem ter a necessidade de tomar essa decisão, saiu da casa do pão, saiu da cidade de Belém, foi para uma terra de Moabe, uma terra pagã, de cultura pagã, de religião pagã. Ele fez isso. A gente viu que foi um caminho para Elimeleque sem volta. Ele não voltou, ele morreu lá nessa terra. Mas o problema foi tão grande que não foi só ele, né? Seus filhos, Malom e Quilion,
também não voltaram, morreram lá na terra de Moabe. Então, o que era para ser uma incursão provisória, para fugir da falta de pão na casa de pão, se tornou algo definitivo, pelo menos para a vida desses 3 homens. Elimeleque, Malom e Quilion. Pelo menos esses 3, não voltaram. E aí aconteceu uma coisa ainda pior, colocou a vida de 3 mulheres numa situação muito difícil. Porque agora nós temos 3 viúvas. 3 viúvas que ficaram realmente de maneira muito complicada dentro daquele contexto cultural da época. A viuvez, para aquela época, era um problema muito sério, mas extremamente sério. Hoje, na modernidade que nós temos, a viuvez, ela é tentada, ou tenta-se amenizar a viuvez, por exemplo, com benefícios, né? Você pode, se o marido falece e ele tem aposentadoria, você pode assumir a pensão do marido. Se o contrário também acontece, a esposa falece, o marido pode assumir a pensão da esposa, uma ideia de benefício de aposentadoria. Ou seja, para que aquele viúvo não ficasse desprovido. Na cultura desse tempo, não tinha toda a organização moderna que a gente tem hoje. De um Estado com as suas normas, podendo ter uma previdência, como nós temos o INSS. Está certo que é uma instituição falida, o INSS, né? A gente confia no inconfiável. Eu não sei você, irmãos, mas quando eu vejo lá no meu contra-cheque o desconto do INSS, que não é pequeno, dá uma dor no coração. Você sabe qual que é a minha confiança na Previdência Social? Está muito próxima de 0. Eu não confio na Previdência Social. Eu já penso Eu não penso em me aposentar tão cedo, porque eu sei que eu vou ter que trabalhar. Eu não confio mesmo, assim, sendo bem sério com os irmãos. Tanto que há pouco tempo teve que ajustar a nossa previdência. Por quê? O rombo estava tão grande, né? A pirâmide está ficando tão grande, ou seja, a gente tem uma sociedade que está envelhecendo e poucos jovens assumem isso. Uma viúva, ela estava desprovida de qualquer tipo de ajuda. E vejam só, tudo isso começou com uma decisão muito errada de um líder da família, Elimeleque. E a família agora está extremamente em uma situação complicada. A gente viu no final do capítulo 1 o que aconteceu. Noemi decide voltar para a terra. As suas noras querem acompanhar. Noemi desaconselha veementemente aquelas noras a não seguirem ela. Não me sigam, por favor. Fiquem na sua terra pagã. E eu disse que é muito estranha essa postura de Noemi. Porque Noemi está voltando para a casa do pão, está voltando para a terra da promessa, está voltando para o povo dela que cultua o único Deus vivo e verdadeiro. E Noemi, imprudentemente, está aconselhando as suas noras, imprudentemente do ponto de vista espiritual. Porque do ponto de vista humano, Noemi está dando um conselho adequado para aquelas mulheres. Vocês vão para uma terra, o que vocês podem encontrar lá é só sofrimento, só dor. Vocês serão viúvas na terra de Israel, mas vocês são pagãs. Então, lá o que espera vocês é sofrimento. Se eu, sendo do povo de Deus, vou encontrar sofrimento, imagina vocês. Então, não vão. Isso é o pensamento humano. Do ponto de vista espiritual, Noemi não deveria nunca ter dado esse conselho. Fala assim, vocês estão indo para uma terra agora, que é uma terra que serve o Deus único e verdadeiro. A gente pode passar dificuldade lá, a gente pode passar dor lá, a gente vai encontrar problemas muito sérios lá, mas nós estaremos na casa de Deus, na terra de Deus, a terra da promessa. Lá toda semana a palavra de Deus é aberta, as pessoas falam sobre Deus, nós vamos aprender a lei de Deus, nós vamos cultuar o nosso Deus, nós vamos entender que não há nada melhor que estar debaixo das asas desse Deus. Só que Noemi deu um conselho totalmente distinto para as suas noras. Só que nós sabemos que uma decidiu seguir. Apesar da insistência, né, do que eu chamei no domingo passado da desevangelização de Noemi, que Noemi queria desevangelizar Ruth. E apesar desse grande esforço, Ruth, movida pelo Espírito Santo e por uma sabedoria também, talvez até conquistada pela proximidade de uma família que servia ao Deus único e verdadeiro, ela falou assim, naquela que é uma dos compromissos firmados mais belos da Sagrada Escritura.
Disse, porém, Ruth, versículo 16 do capítulo 1, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Um lindo voto, irmãos, um lindo voto, um voto precioso, um voto de alguém que realmente está sendo movida por Deus. E vai, inclusive, entrar para a história do povo de Deus, num espaço, diria, especial. A gente vai chegar até o final do livro de Ruth e nós vamos ver como essa mulher, ela entra na genealogia do próprio Cristo Jesus. Mas ela está sendo movida. E agora, diante desse voto, ela e Noemi chegam à terra de Jerusalém. E quando elas chegaram lá, as pessoas ficaram espantadas, mas essa não é Noemi? A Noemi que saiu aqui, Noemi que a Noemi mesmo fala, né, ditosa. Eles tinham bens, eles não precisavam sair. Mas eles saíram porque eles viram que a dificuldade de alimentos poderia chegar a casa, eles preferiram ir para uma terra pagã. Só que quando eles retornam, o povo fala assim, mas não é a Noemi? Cadê o marido dela? O que a Noemi está fazendo com essa outra mulher que, veja só, ela não parece do nosso povo, é uma moabita? O que é isso? O que aconteceu com Noemi? Eles perguntam para Noemi. E Noemi mesmo fala, né? Não me chame de Noemi, não. Não me chame de Noemi, não. Me chame de Mara. Amarga. Amarga. Me chame de Mara. Porque Deus amargurou a minha vida. Eu fechei o domingo passado e queria retomar nesse domingo que o livro de Ruth é uma excelente exposição do que é a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Dentro da soberania de Deus, nós entendemos claramente que Deus governa todas as coisas. Abraham Kuyper, um grande teólogo, alguém que trouxe grandes contribuições para o cristianismo, ele diz que não existe 1 centímetro quadrado na terra onde que Deus não possa falar, é meu. Isso está falando da soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Deus, em seus decretos eternos, estabelece todas as coisas. Irmãos, todas as coisas. Soberania, às vezes é um conceito que ficou um pouco, no nosso evangelicalismo brasileiro, um pouco distorcido. Porque nós entendemos a soberania de Deus, num certo sentido em que Deus não decide todas as coisas. Irmãos, se Deus não puder decidir a mínima coisa que seja, na vida de qualquer um, ou de qualquer ser criado, ou de qualquer coisa criada, Deus deixa de ser soberano. Soberania, na forma mais literal dessa palavra, significa que Deus tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Todas as coisas. Isso é soberania. Só que o livro de Ruth escancara para nós algo que muitas vezes a gente, de uma maneira desleixada, deposita tudo na soberania de Deus. Como Noemi estava fazendo aqui. Não me chame de Noemi, não. Me chame de amargura. Como eu disse, Noemi está depositando tudo na conta de quem? De Deus. Só que parece que ela esqueceu muito rápido de decisões erradas que foram tomadas. É sim o peso da mão de Deus sobre aquela família, mas gerada pela decisão que aquela família tomou. A responsabilidade humana, ela está saindo, irmãos, de cada versículo do livro de Ruth. E o capítulo 2, que agora ganha uma nova guinada, veja só, Ruth, capítulo 1, está falando da incursão muito mal sucedida de uma família do povo de Deus que vai à terra de Moabe. O capítulo 2 agora inicia uma nova jornada nesse livro. Uma família que volta toda quebrada, só as mulheres viúvas. Irmãos, isso para essa época, infelizmente, eu tenho dor de falar isso, mas voltou uma família que era desprezível para aquele tempo. 2 mulheres viúvas.
Voltam agora para a terra do povo de Deus. Então agora a cena muda. Está na terra do povo de Deus. Essas mulheres estão com um grande problema. Nós temos duas mulheres. A Noemi, que está viúva, avançada de idade, não pode ter filhos. Essa viúva está numa situação um pouco mais complexa. Seria muito complexo ou muito difícil para Noemi conseguir outro marido. A idade dela já não indica que a situação ia ser fácil. Ah, mas tem uma jovem, a Ruth. Só que a Ruth é da terra de Moabe. Uma moabita. E provavelmente, diferente dos filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, os filhos do povo de Israel, apesar que nós estamos no tempo de juízes e o negócio estava muito bagunçado, mas os filhos de Israel sabem que Deus aconselhou fortemente que o povo dele não se casasse com mulheres de outros povos. Agora você tem uma viúva que é moabita, essa terra. O problema é grande, irmãos. Nós estamos falando de um problema pequeno. Só que, aqui, como eu disse, a soberania de Deus vai encontrando a responsabilidade humana nesse livro. E apesar da situação muito difícil, o que nós temos aqui no início do capítulo 2 é Noemi entendendo o seu papel como responsável pela sua vida. Veja só, fala que tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. O capítulo 2 fala que existia um certo Boaz, que era parente de Noemi. A cena muda e fala assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Até aqui eu queria fazer uma breve reflexão aqui. Primeiro, Noemi viu que a situação dela, Ruth viu que a situação não estava nada fácil. Chegaram duas viúvas sem bens nenhum, porque a Noemi mesmo falou, né, de Tós eu saí, eu cheguei aqui à terra de Deus novamente, a Belém pobre. Né? Ela chegou lá sem nada. E agora ela chegou sendo viúva, a outra, a sua nora, viúva, e Ruth olhando para aquele negócio, ele falou assim, ela levantou e falou assim: eu vou trabalhar. Talvez essa mulher nunca precisou trabalhar. A gente não sabe. Mas provavelmente não. Ela casou com a família de Elimeleque. Elimeleque tinha recursos. Elimeleque tinha bens. Provavelmente ela foi uma pessoa que tinha uma certa posse. Mas diante da situação dela, e é o que eu falei aqui no começo, muitas vezes o problema é tão grande que a gente tem, muitas vezes, a ação de recuar. Ruth aqui, ela tem a ação de avançar. Fala assim: deixa eu ir colher espigas. Eu não sei se Ruth conhecia alguma parte da lei. Talvez poderia ter aprendido. A gente não sabe muito bem das Sagradas Escrituras. Mas Noemi sabia. E Noemi sabia que se ela fosse, no tempo da colheita, colher espigas, provavelmente ela acharia algo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio 24, só para que a gente pudesse entender um contexto aqui da época. E para que esse texto fique mais claro diante de nós. Deuteronômio 24. Diz o seguinte, nos versículos 19 a 22. Deuteronômio 24, 19 a 22, e assim diz a palavra de Deus: quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda boa obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-las. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravos na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Irmãos, Deus sabia que por causa do pecado, existe algo que nós chamamos de desequilíbrio social. A gente olha para a nossa sociedade, qualquer sociedade que você olhar, você vai olhar que existem pessoas muito ricas e muito pobres. O que gerou isso?
A economia vai tentar explicar de várias formas. A teologia e a Bíblia, a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, explica de uma maneira muito simples. É pecado. O pecado acentua algo que chama ganância. E as pessoas têm a intenção de sempre quererem mais para si. Mas o pecado também acentua algo que chama preguiça. O pecado também gera algo que tira a oportunidade das pessoas. O pecado também gera algo que faz com que pessoas não qualificadas sejam favoráveis em algumas posições. O pecado faz com que tudo isso gere um grande desequilíbrio social. E Deus sabia que até entre o povo dele, na sociedade de Israel, por causa do pecado que existia naqueles homens e mulheres, haveria um desequilíbrio social no meio daquele povo. Só que na lei de Deus, Deus prescreveu algo. Se você tem uma plantação, você não colhe tudo, não. Não colhe tudo, não. Deixa um pouco. Aquilo que cair, deixa no chão. Porque pode ser que tenha um órfão, uma viúva, ou um estrangeiro que está na nossa terra, e ele pode se aproveitar dessas coisas que estão sobrando para a sua subsistência. Não é para ficar rico, não é para vender na feira as espigas de milho. É só para ter o que comer. Então, isso mostra, pela lei de Deus, a preocupação que Deus tem com o necessitado. Existem outros aspectos que a gente não vai conseguir tratar aqui, né? Como até o próprio ano do jubileu, que era um ano onde que as coisas se reestabeleciam de tal forma em que pessoas que não tinham posse nenhuma poderiam ter mais uma posse. Pela lei de Moisés, de uma certa maneira, a ganância está sendo tratada. Pela lei de Moisés, também um negócio que chama preguiça está sendo tratado. Porque Noemi e Ruth, se elas ficassem enclausuladas na sua casa, não ia chegar batendo lá na porta falando assim, aqui que tem 2 viúvas? Sim, aqui, eu trouxe alguma comida para vocês. Não. Veja só que Deus estabelece que aqueles que têm plantação, deixem as espigas caídas ali, para que aqueles pudessem ir lá e com o trabalho da sua mão, com o suor da sua mão, pudesse colher aquilo, que num certo sentido já estava colhido, mas era só pegar para que tivesse pelo menos o que comer. O apóstolo Paulo fala que aquele que não trabalha não deve comer. Ruth 2, capítulo 2, parece expressar um valor muito grande no trabalho, mesmo em situações tão difíceis. Ruth, naquele momento, decidiu falar para a sogra dela, falou assim, deixa eu ir colher espigas, para a gente pelo menos ter o que comer. O que Noemi faz é assim, vai minha filha, vai lá. Só que essa é uma decisão, irmãos, que parece que ela é muito simples, só que não é. Ruth está no tempo dos juízes. No tempo dos juízes, nós vimos no primeiro domingo, quando nós começamos a refletir no livro de Ruth, que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. A nação de Israel se tornou uma nação perigosa. Então, Ruth, sendo viúva e estrangeira, quando ela decide ir para uma colheita, para um lugar ermo, para tentar colher espigas, ela está se colocando em risco. Ela poderia ser abusada. Ela poderia ser violentada. Ela, por ser uma moabita pagã, ela poderia ser xingada, escarnecida. Mas Ruth não se preocupa com isso. Ela, apesar do risco, ela toma uma posição, ela entende a sua responsabilidade humana dentro do papel da história, ela fala assim, eu vou lá colher espiga. Porque morrer de fome eu não vou. Deus que eu me coloque em perigo, eu vou fazer algo. Irmãos, Deus espera sempre de nós que nós façamos algo. Deus sempre espera de nós atitude. O crente não pode esperar um bom emprego sentado no banco. Já viu aquela pessoa que está procurando emprego e não sai para entregar um currículo? Não vai encontrar um emprego. Já viu aquela pessoa que quer um emprego melhor, mas não estuda 5 minutos ou 10, 15 minutos no dia para aprender algo a mais para aplicar no seu negócio, no seu emprego? Eu sempre carrego alguma coisa comigo no ambiente de trabalho. Eu sempre estou olhando para quem está acima de mim. Não é porque é ganância pensar. Eu sempre estou olhando para quem está acima de mim e falo assim, o que ele
o que ele precisa para estar ali naquela posição? Ele precisa do estudo A, ele precisa da qualificação B, ele precisa da habilidade C. Ele fala assim, eu vou aprender um pouco disso aqui. Porque em algum momento da história, algum momento da minha história, pode ser que abra uma janela. E às vezes essas janelas abrem 1, 2, 3 vezes na vida, irmãos. E a gente pode aproveitar uma oportunidade, mas muitas vezes nós não estamos prontos para aproveitar a oportunidade que se abriu diante de nós. Porque nós ficamos sentados, esperando a soberania de Deus, né? Deus vai me dar um bom emprego. Eu só não estou fazendo nada por isso. Mas a soberania de Deus encontra com a responsabilidade humana. E essa atitude que Ruth tomou vai mudar a história completa da sua família e do povo de Deus. Veja só que encontro belo da responsabilidade humana com a soberania de Deus, toda a história sendo movida, e a história de um povo inteiro vai ser mudada. O povo inteiro vai ser mudado. Por uma mulher que decidiu, na grande dificuldade da sua vida, falar assim, eu vou colher espigas. Irmãos, e não existe demérito nenhum no que ela fez. Só por uma questão de contextualização e trazer para o nosso tempo, basicamente, o que Ruth decidiu, pensando em algumas questões do nosso tempo, ela decidiu ir para a rua, catar latinha para vender no negócio de reciclagem. É basicamente isso. Porque aquilo que ela ia colher daquele provimento era o mínimo para a sua subsistência. Foi isso que Ruth decidiu. Eu vou catar latinha para ter subsistência. É por isso que quando eu vejo alguém fazendo isso, é alguém que tem valor como qualquer outro emprego. Na verdade, até digno de honra. Porque está fazendo algo para que de fome ele não vai morrer. De fome ele não vai morrer. É digno do seu trabalho. É digno do seu trabalho. Só que, como eu disse, Deus, diante daquilo, vai se abrindo janelas na história, às vezes só se abre uma, né? A palavra de Deus usa uma palavra aqui no versículo 3 do capítulo 2, que por casualidade, esse aqui é o escritor do livro de Ruth, está escrevendo aqui, por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Pode parecer que a Bíblia está abrindo um espaço aqui para o acaso, as coincidências. A Bíblia não trata assim as coisas de Deus. Não existe acaso. Lembre, Deus é soberano, Deus está guiando toda a história. Mas existe algo nessa casualidade, porque o autor está escrevendo a visão de Ruth. E para Ruth era uma casualidade. Ela estava colhendo uma espiga aqui, mas depois ela foi colher uma espiga em outro campo, e quando vê, ela entrou na terra de um certo Boaz. Boaz. E aqui fala que Boaz, ele parece ser alguém muito distinto das pessoas da sua época, porque lembre, aqui é o tempo de juízes. A maldade estava imperando sobre o povo de Israel. Mas Deus sempre separa um povo fiel para si. Até no meio dos momentos mais terríveis da história, sempre vai ter um povo fiel, adorando, louvando a Deus, olhando para a lei de Deus, amando a lei de Deus, confiando em Deus e colocando a sua vida sobre Deus e sendo justo em todas as suas atitudes. Apareceu esse Boaz, diz o versículo 4. E esse Boaz chega aos segadores, aqueles que estão colhendo, aos seus servos, e veja só a palavra desse homem, fala, o Senhor seja convosco. De início a gente já vê alguém que tem uma grande bondade. Aqueles servos responderam, o Senhor te abençoe. Me parece alguém bom, um empregador que não é ganancioso. É alguém que tem o favor dos seus servos, que fala assim, o Senhor seja convosco. E os servos respondem, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Ou seja, são pessoas que têm uma troca justa daquilo, do trabalho e do empregador. E Boaz, no acaso da vida, sabendo que não existe acaso na vida, ele vê uma certa Ruth, e ele fala assim, quem que é essa moça? Eu não sei o que despertou o interesse pela pergunta. Pode ser a beleza da Ruth, ou pode ser ela por uma moabita, uma certa diferença que ela existia das outras pessoas, e Boaz perguntou, quem que é essa? E responderam, é Ruth.
Ela é a nora de Noemi, veio lá da terra de Moabe, é viúva. Por algum motivo, irmãos, Ruth encontra o favor de Boaz. E é o que segue todo o texto que nós lemos aqui. Ruth encontra o favor de Boaz. E Boaz, aqui no versículo 8, numa nova mudança de cena, fala assim: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. A primeira coisa que esse homem faz com Noemi é protegê-la. Porque Boaz sabia que estava no tempo dos juízes. Boaz sabia que as pessoas estavam fazendo da vida o que era reto aos seus próprios olhos. Israel tinha se tornado um lugar muito perigoso. E Boaz, a primeira coisa que fala com aquela moabita, fala assim: fica aqui na minha terra, não sai não. Pode ficar aqui. O texto vai falar que, aqui no versículo 9, né? Eu já dei ordem aos meus servos que não te toquem. Veja só como estava a situação de Israel, irmãos. Precisou o dono daquele lugar falar assim: ó, nessa mulher aqui vocês não vão tocar não. Porque a maldade estava imperando tanto que era normal, naquele tempo, por ser uma viúva estrangeira, algum homem de livre e espontânea vontade querer, de alguma forma, tirar proveito daquela mulher. O que Boaz fala é: meus servos, nessa aqui ninguém toca. E Ruth, você vai ficar aqui, eu já dei ordem para os meus servos. Pode ficar quietinho aqui. E diante daquilo, a Ruth não entendeu, ela falou assim, ela se coloca com o rosto em terra e fala assim: por que você está usando de grande bondade por mim? Por que você está fazendo isso comigo? Por que eu alcancei o seu favor? Irmãos, eu aprendi alguma coisa com minha mãe, com meu pai. Eu acho que vocês também aprenderam algumas coisas com seus pais, provavelmente, ou com avós, com quem. Aprendi com meu pai que não se paga o mal com o mal. Eu aprendi com a minha mãe que a gente nunca perde algo por fazer o bem. Por mais que, num certo sentido, a gente perde. A gente pode perder um dinheiro, a gente pode perder um bem, a gente até, num certo sentido, perde. Mas eu sei quando minha mãe estava falando isso. Ela estava falando quando a gente não perde algo por fazer o bem, é porque a gente não perde a nossa alma. A gente não perde aquilo que de mais belo a gente tem. Por mais que alguém possa até se aproveitar da nossa bondade, os olhos de Deus estão fitos sobre nós e estão olhando quando nós agimos de maneira justa, de maneira bondosa. E Deus, o soberano das nações, o todo-poderoso, se Ele assim quiser, Ele pode agir em nosso favor. Aqui no versículo 10, é nessa indagação que Ruth está diante daquele favor que parece um absurdo. Fala assim: eu sou uma estrangeira, por que você está me favorecendo? Boaz lhe responde, versículo 11, eu queria que você olhasse aí. Capítulo 2, versículo 11. Respondeu-lhe Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizestes à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Que belo isso aqui, irmãos. Um servo de Deus, alguém que tem usado de grande benevolência, ele está retribuindo a benevolência de uma jovem viúva com aquilo que ele poderia também, na sua benevolência. Ele, na verdade, tinha escutado a história de Ruth. Eu não sei se foi por meio da fofoca, mas talvez no tititi da praça de Israel ali, no principal jornal, ou no influencer mais alto de Israel, alguém deve ter postado algo sobre a vida de Noemi. E como ela saiu rica e voltou pobre. Né? Falando assim: não faço o mesmo. Né? Vou vender um curso com 10 passos para você não ser uma Noemi. Alguma coisa surgiu ali e a coisa tomou. Eu sei que muita gente conhecia. E talvez naquela história muito triste, Boaz escutou aquela história e falou assim: tem uma mulher de honra aí. Tem alguém que, apesar de não ser do povo de Deus,
parece que foi criada entre o povo de Deus. Porque nós não estamos sabendo lidar com a bondade, porque o povo de Israel tinha se perdido entre si. Boaz fala assim, será que precisou vir uma estrangeira de outra terra para ensinar o povo de Deus a como ser bom de verdade? A como honrar uma viúva de verdade? Porque nós estamos desonrando as nossas viúvas. Vem uma mulher sem qualificação, sem bens, e está honrando as viúvas como se deve honrar. Eu vi como você tratou a Noemi. O que eu estou fazendo é nada. Eu vi como você tratou Noemi. O seu amor é grande. Que o Deus de Israel, que o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa. Que o Senhor, Deus de Israel, sob cujas hastes vieste buscar refúgio. Irmãos, veja só a grandeza da história que Deus está construindo e está mostrando claramente diante de nós que nós temos a responsabilidade sobre a história que nós construímos também. Duas almas bondosas se encontram. A de um Boaz e a de uma Ruth. E a história do povo de Deus vai ser mudada. Mas tem o passo, tem a atitude, tem a ação, tem um compromisso de duas pessoas em não negarem a sua história e as suas atitudes. Tanto Boaz como Ruth. Apesar de nós estarmos na metade do texto, eu queria finalizar. Porque o que segue no texto, agora, é a demonstração da benevolência. Que o que Boaz está fazendo agora está alimentando Ruth. Está dando agora algo bom para ela. Vem aqui, coma do pão. Coloque esse pão, molha no vinho. Ou seja, não fica só com essa sobra que está ficando. Não. Vem aqui, tem uma coisa boa para você comer. Vem aqui, coma alguma coisa mais gostosa. Né? Existem grãos tostados de cereais aqui. Diz que Ruth comeu. Eu imagino como que ela deve ter comido. Talvez ela está com fome. É aquela coisa, né? Quando você está ali, tem um banquete diante de você, ela deve ter avançado em cima daquele banquete, comeu aquilo. Ela comeu tanto que sobrou. Levantou-se ela para rebuscar. Boaz deu ordem aos seus servos. Veja só a bondade de Boaz. Sabe o que Boaz falou? Falou assim, gente, a gente está diante de uma pessoa muito bondosa. Faz o seguinte, deixa cair umas espigas a mais. Veja só o que é um coração benevolente, moldado por Deus. Esse homem tinha posses. Talvez muitos, nós lemos Deuteronômio 24, muitos donos de terra não estavam cumprindo mais a lei de Deus, abandonaram a lei de Deus, e estivesse tendo necessidade no povo de Israel, porque o povo de Deus esqueceu da lei de Deus. O que Boaz está fazendo é muito mais do que a lei de Deus. Ele chama os seus servos e fala assim, deixa cair mais um pouquinho. Pode deixar cair mais um pouco. Porque aí Ruth vai passar mais e vai pegar mais. Porque ela também tem uma sogra para alimentar. Então, deixa cair mais. Faça isso. E aqui fala que... Agora vejam só, aqui um outro ponto muito importante. E aqui eu quero trazer um significado ao trabalho. Porque Boaz poderia ter feito ali algo, uma cesta muito grande, e falar assim, Ruth, parou, já é metade do dia, toma aqui, leva isso aqui, leva esse cesto cheio. Veja só o que Boaz faz. Eu falo, a pedagogia de Boaz, a educação de Boaz. Ele não falou assim, pode voltar lá. Ele está facilitando o trabalho. Fala assim, meus servos, deixem cair mais umas espigas. Mas ele ainda quer que a Ruth arregace as mangas e trabalhe por aquilo que ela vai comer. Trabalhe. Aquele que não trabalhe, não coma. Aquele que trabalhe, coma. Deixa cair umas espigas. Ela vai ter o esforço dela, ela vai pegar. Mas vamos facilitar só um pouquinho. O sofrimento dela já está grande demais. Vamos ser benevolentes. Porque, na verdade, o que Boaz está expressando é a própria benevolência de Deus. E aqui fala que ela voltou para casa e ela encontra agora com a sua sogra. A sogra vê que uma coisa aconteceu. Fala assim, eu achei que ela não ia voltar com nada, ela voltou com alguma coisa. Ela não voltou com pouca coisa, ela voltou com algumas coisas. Ela fala assim, onde você trabalhou? Né? Onde você colheu isso tudo? Antes de saber que era a Mara, a Noemi, que queria ser chamada de Mara, que estava amarga, parece agora começando a ser tocada
pelo Espírito de Deus, e ela fala assim, antes de saber quem é, ela fala assim, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. É como se saísse um pequeno sorriso de uma alma amarga. É Deus começando a trabalhar na vida de Noemi, uma pessoa do povo de Deus, através da vida de uma estrangeira. Assim, calma aí, Deus abençoe quem fez isso. Aí Ruth vai contar a história. Não, quem me fez isso foi um certo homem chamado Boaz. Aí Noemi dá aquele estalo e fala assim, calma aí, Boaz é meu parente. Boaz é meu parente. E aqui fala, calma aí que eu me perdi no versículo aqui no versículo 20, fala assim, então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Essa mulher, a Noemi, ela é tomada por um pingo de esperança. Ela fala assim, opa, esse homem é parente nosso. Esse é um dos nossos resgatadores. Há um contexto cultural aqui que eu vou deixar para o próximo domingo, explicando exatamente o que são esses resgatadores. Mas o que eu antecipo aqui é, Deus está movendo a história. E não está movendo a história de qualquer maneira. Ele já tinha planejado isso antes. Ele já tinha previsto, inclusive, uma lei onde que viúvas poderiam se tornar novamente casadas, nessa ideia dos resgatadores. Um familiar próximo que poderia assumir o papel daquele falecido para que a geração daquela família não se perdesse. E agora Noemi vê a possibilidade de uma triste história, pelo menos ter um pingo de esperança. O texto continua aqui e termina falando que, aqui no versículo 23, assim passou ela a companhia das servas de Boaz. Ou seja, ela tinha um lugar tranquilo para trabalhar todos os dias e ela ia trabalhar. Ela não descansou, não. Achei o favor desse homem, eu vou ficar agora quieto aqui que ela vai bater na minha porta, né? Esse príncipe vai chegar aqui, vai me pegar aqui no colo e vai me levar para a casa dele. Né? Não, ela foi trabalhar todos os dias. E ela foi trabalhar como uma serva de Boaz. Nem serva, ela estava abaixo das servas de Boaz. Para colher até a cega da cevada até que a ceva da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Irmãos, no final do capítulo 1, no versículo 22, nós lemos que o seguinte, estava no princípio da cega da cevada, Ruth 1, 22. Agora nós chegamos em Ruth 2, 23, falando que a cega da cevada e do trigo se acabou. Eu sei que a esperança, talvez, de Ruth poderia acabar nesse momento aqui. Mas Ruth confiava que a história dela estava tomando um novo rumo. E aí, como eu disse no domingo passado, eu falo agora também, tem cenas do próximo capítulo que a gente deixa para o domingo que vem. O que eu queria deixar aqui para nós nessa noite, e nós devemos sair com isso aqui para casa, pensando, Deus é o Deus da nossa história. Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Deus, Ele tem todo o controle de todas as coisas, irmãos. Cada detalhe da nossa vida. Na verdade, cada célula do nosso corpo, Deus tem um controle sobre elas. Não existe a mínima partícula da nossa, eu parafraseando a Bram Kuyper, não existe a mínima partícula do nosso corpo que Deus não possa falar, é meu. Nossa vida é conduzida pelo Eterno. Só que Deus não quer que a gente fique assentado em berço esplêndido. Deitados em berço esplêndido, né? Deus não quer que a gente fique sentados. Deus ama o povo que trabalha. Deus ama o povo que busca. Só que não trabalha de qualquer maneira, não busca de qualquer maneira e não faz de qualquer maneira. Faz, com dois grandes exemplos que estão diante de nós, Ruth e Boaz, fazem buscando a bondade do outro. Ruth buscando em trazer algo bom para sua sogra.
Boaz buscando trazer algo bom para uma desconhecida, uma estrangeira. Deus quer que nós movimentemos, irmãos. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Nós somos responsáveis pelas nossas famílias. Às vezes nós ficamos como Noemi, nós queremos falar assim, me chame de Mara, Deus tem me amargurado. Às vezes essa é a nossa postura. Só tomar a postura de, é assim que Deus quer que eu viva. Não. O que Deus deseja é que nós, dentro da situação mais difícil que a gente tenha, que a gente confie nele e que a gente dê um passo, que a gente saia. Eu só queria falar que dentro da soberania de Deus, Deus pode não fazer nada. Eu não estou aqui pregando teologia da prosperidade, falando que se você fazer, Deus vai fazer. Não. Pode ser que você ainda vai sair de casa com seu currículo na mão, você vai se esforçar e talvez você volte para casa sem um emprego. O que eu quero falar é, se Deus quiser, Ele fará. E não há impossíveis para Deus. Deus pode trazer vida e vida farta a 2 viúvas pobres. O que era impossível para esse tempo. Mas Deus pode. Deus pode mudar qualquer realidade. Mas Deus quer que nós também entendamos o nosso papel na nossa história. E que Deus nos ajude a ter a nossa fé e a nossa esperança depositada nele. A gente possa confiar em Deus. E que apesar das coisas acontecerem ou não, como Ruth não sabia se as coisas iam acontecer ou não, mas Ruth pelo menos sabia que estava guardada debaixo das asas do Altíssimo. E não há lugar melhor para se estar. Eu disse no domingo passado e repito. É melhor ter o pouco ou quase nada com Deus, irmãos, do que ter abundância no mundo. Que Deus nos ajude. Que sejamos crentes que trabalham em todas as frentes, em todas as possibilidades. Crentes que sabem do seu papel na história, do seu papel no povo de Deus, do seu papel na família, do seu papel no trabalho, do seu papel na sociedade. Que a gente espere o favor de Deus trabalhando, fazendo as coisas. O povo de Deus é o povo alerta. Jesus Cristo, quando retornar, ele vai encontrar uma igreja militante, ele não vai entrar uma igreja que está esperando ele ali. Eu lembro que Paulo estava alertando o povo, assim, o povo estava largando o emprego, irmãos, acreditando que Jesus já ia voltar. Paulo tem que chamar a atenção. Assim, o que é isso que vocês estão fazendo? Vão voltar a trabalhar. Jesus quer encontrar gente nativa. Gente que está trabalhando para a causa de Deus. E que Deus nos ajude nesse sentido. Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, pela tua palavra, lida, pregada e falada aos nossos corações nessa noite. Ó Deus. Louvado seja o Senhor, porque reconhecemos nessa noite que o Senhor é o dono de toda a história. A soberania dos tempos está em tuas mãos, Deus. A soberania das nossas vidas está em tuas mãos. Mas como é bom saber, Deus, que na liberdade que o Senhor tem, o Senhor compartilha a sua liberdade conosco. E nós temos a liberdade de fazer algo, Deus. De assumir também, Deus, a nossa responsabilidade em nossas vidas. E saber que guardados pelo Senhor, orientados por Ti, alimentados pela Tua bondade e guardados pela Tua graça, nós podemos agir na história, Deus. Não nos deixe ser pessoas aquietadas, pessoas mornas, pessoas preguiçosas, pessoas que recuam. Nos ajude, Deus, a sermos pessoas que são filhas do Deus vivo e verdadeiro, e que por isso podem, no meio da grande dor, da grande tristeza, de uma situação muito difícil, levantar e saber que se o Senhor quiser, aquela situação pode ser completamente mudada. Se o Senhor quiser, o Senhor fará. Estamos, Deus, obedientes à Tua voz, também reconhecendo que se o Senhor não quiser, o Senhor não fará. Mas os nossos clamores chegarão a Ti, Deus, pedindo que a Tua mão se mova, pedindo que o Teu braço forte possa encontrar almas ansiosas e fazer um favor
por elas, Deus, pelas nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Deus, não por uma meritocracia, mas em respeito à grande bondade do Senhor, trabalhar para Ti, Deus, trabalhar para o Teu reino. Fazer com que todos nós possamos ser participantes dessa bela história que o Senhor está construindo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor mova o nosso coração, que o Senhor faça com que em Cristo Jesus, aquele que trabalhou arduamente para nos salvar, seja Ele o nosso maior exemplo de trabalho, seja Ele o nosso maior exemplo de busca, seja Ele o nosso maior exemplo de mostrar que mesmo numa grande dificuldade como Cristo encontrou na cruz, mesmo assim ele sabia que ali ele estava sendo cuidado pelo Senhor, ele estava sendo abrigado debaixo das suas asas. Que assim seja conosco também, Deus. Obrigado e continue a nos alimentar com a Tua palavra. Essa é, Deus, a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus, o nosso grande resgatador, aquele que nos livra da nossa pobreza, que o amor de Deus Pai, o Pai benevolente, bondoso que olha para os seus filhos, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, hoje, aqui reunidos nessa noite, e com o povo de Deus espalhado sobre toda a terra, até que Cristo volte. Amém, amém e amém.